Então, quantas vezes, né, você já saiu, você já seguiu um tutorial de maquiagem e no final não deu certo? O contorno ficou no lugar errado, os lábios não ficou do mesmo jeito, o olho não combinou com você, ou te deixou com o olho mais caído. O que aconteceu? Porque isso são relatos que acontecem com as minhas clientes, né? E muitas vezes acontece porque os tutoriais são feitos para um tipo de rosto específico, né? Para modelo, para aquela pessoa que está fazendo. Então não dá para considerar aquele tipo de maquiagem, aquelas características individuais dela com você. Então hoje nós vamos mesmo falar sobre o visagismo, o poder dele e o que o visagismo pode te ajudar, né? Como pode ajudar a conhecer os seus traços e como usar isso ao seu favor. Bom, quem aqui já ouviu falar sobre o visagismo? Me conta aqui nos comentários. Se você sabe, né, do que eu estou falando, do que se trata, ou se é uma novidade para você, me fala aqui nos comentários. Bom, eu quero que essa live hoje ela seja super interativa. Então podem mandar suas perguntas, as suas dúvidas, compartilhem com seus amigos. E se você conhece alguém que precisa ouvir essas dicas, já manda o link dessa live aqui para a pessoa. Bom, então vamos começar a introduzir o visagismo, né? Eu vou começar explicando um pouquinho sobre o que é o visagismo, o que significa. Né? O visagismo ele é uma ferramenta, né? Uma técnica que estuda as características, estuda o seu rosto, os traços do seu rosto, os seus temperamentos, né? Para entender mesmo como destacar, como melhorar, como realçar as suas qualidades, os seus pontos fortes e criar uma harmonia entre eles, né? Uma harmonia única do seu rosto. Então ela é considerada, né, um ponto-chave, um ponto de detalhe mesmo do seu rosto, né? Por exemplo, os seus olhos, o seu nariz, a sua boca, a sua sobrancelha, e como cada um desses traços significa, pode influenciar na hora da maquiagem, né? A impressão que você tem é que a pessoa não está fazendo direito, não está realçando o que precisa ser realçado, e realmente, se ela não observa esses pontos, não está realçando o que precisa ser. O objetivo do visagismo é realçar a beleza que já tem em você, né? Não é transformá-la, não é transformar essa beleza em uma outra pessoa. Então, o significado dos traços faciais também traz muitas coisas, né? Cada traço significa uma coisa. Os olhos, por exemplo, eles são as janelas, né? A janela da alma. No visagismo, eles são responsáveis por expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso estado de espírito. Então os olhos, ele traz muito significado. É uma parte muito importante do rosto que precisa saber ser destacado da maneira certa. Né? Os olhos grandes, eles podem transmitir um ar de inocência, de abertura, enquanto olhos menores, eles podem expressar uma sensação de mistério, uma sensação de introspecção, né? Por exemplo. Então, se você tem os olhos grandes e quer equilibrar, né? Quer suavizar esses olhos, o uso de sombras muito escuras
né, nesse tipo de olhar, enquanto olhos menores, os olhares menores, podem se beneficiar com isso, né, de até algumas técnicas específicas que criam uma ilusão uma ilusão de mais espaço, né, como se fosse de um iluminador, né, no canto interno. O nariz, por outro ponto, ele é um ponto mais central do rosto, né, no visagismo. E no visagismo ele representa uma forma de caráter, né, é uma força mesmo da pessoa. Então a pessoa com o nariz maior, ela representa mais força. Narizes mais finos, eles tendem a transmitir mais delicadeza, né? Por isso que as pessoas estão querendo mexer tanto no nariz. Mas muitas vezes você só precisa reconhecer esses traços, né? E com algumas técnicas com a maquiagem, você pode suavizar algum traço ou outro, né? Para passar uma impressão mais de assertividade no rosto, no conjunto todo. Então, se você quer suavizar algum traço, algum aspecto do seu nariz, as técnicas de contorno podem ajudar a equilibrar, né? Ele foi feito para isso. O importante é entender que não existe um nariz perfeito, né? Você não pode olhar para aquele nariz que já foi mexido e se comparar com ele, mas sim como ele se harmoniza com o resto do seu rosto, né? E esse é o ponto importante do nariz. A boca, por outro lado, ela fala muito sobre a nossa sensualidade, sobre o que a gente quer expressar, sobre a nossa comunicação. Então, lábios mais cheios, eles são associados à sensualidade, à expressividade, à comunicação. E lábios mais finos, eles podem transmitir mais seriedade, mais descrição. Cada um significa uma coisa, né? Então aqui a escolha do batom faz toda a diferença no que você quer transmitir. Cores mais vibrantes, né, gloss, podem destacar mais os lábios maiores. Enquanto tons mais neutros, eles podem suavizar, né? Ele pode equilibrar os lábios mais finos, de uma forma mais harmônica, né? Que você sinta à vontade, que você sinta bem com a sua imagem. Né? E o que significa o mapeamento do rosto, né? E os terços do rosto na maquiagem? Então agora eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre o mapeamento do rosto, né? Que é dividido em 3 partes. O terço superior, da linha superior, ele é feito... Só um minutinho que tem alguém entrando aqui, deixa eu recusar. Só um minutinho. Então, o rosto ele é dividido em 3 partes, né? Terço superior, terço médio e o terço inferior. O terço superior está ligado muito à intelectualidade da pessoa, né? O quanto aquela pessoa pensa, o quanto aquela pessoa está disposta a ir além. A parte média, né, o terço médio, que é os olhos e o nariz, que são os olhos e o nariz, eles significam o quanto a pessoa vai para cima dos seus objetivos, né? O quanto a pessoa está disposta a atingir aquilo. E a parte inferior, que são os lábios, né, que é o terceiro terço que a gente chama, é o da comunicação. Então, você pode criar uma imagem harmônica do seu rosto, né, dividindo esses terços e analisando, né, qual terço que é maior no meu rosto. Pega um espelho mesmo e faça esse exercício. Né? Pode ser que o seu terço superior seja um terço maior, mais predominante no seu rosto. E isso significa uma coisa, né? Ou pode ser que o terço médio, ele é mais largo, ele é mais representativo no seu rosto.
Então, cada traço traz uma coisa, traz uma beleza para o seu rosto. É por isso que é tão importante, né, a gente conhecer o rosto e trazer mesmo essa responsabilidade na hora da maquiagem, né? Não é só pegar produtos, passando 1 milhão de produtos, não é assim que funciona, né? Você se conhecer, você conhecer os seus traços, conhecer a sua beleza, isso vai facilitar muito, vai fazer você caminhar, né? Ter essa jornada da maquiagem com muito mais tranquilidade, curtindo mesmo esse momento, né? Aproveitando esse momento para um momento de prazer, de alegria e realmente realçar o seu traço forte, né? Identificar qual traço você quer predominar naquele momento. Existem algumas mulheres, por exemplo, que têm um rosto com traços muito retos, né? Que são as coléricas, que a gente chama no visagismo. Então, esses traços retos traz um ar de braveza, de mulher muito séria. E às vezes não é isso que ela quer transmitir naquele momento. Então, com a maquiagem, ela consegue amenizar isso que ela está passando. Ela consegue suavizar essa imagem. Então, com movimentos mais circulares, com blush mais arredondado, fazendo um arredondado nos olhos. Então, essas técnicas que traz no visagismo pode mudar muita coisa, né? Então, me conta aqui, quem aqui de vocês já sabiam, já tinham noção do que isso significa? Porque o visagismo, ele não é muito estudado aqui, né? Ele foi algo que algumas pessoas, né? Eu ficava muito incomodada na hora quando eu ia iniciar a maquiagem e tentava seguir um padrão para todo mundo, porque é assim que é ensinado, né, para os maquiadores. Eu nunca achei aquilo certo. Então, quando eu fui aprendendo, quando eu fui estudando sobre o visagismo e a diferença de cada rosto, eu pude perceber que realmente não existe ninguém igual a ninguém. Não existe traço igual a nenhum outro. E se não existe, tem um motivo para não existir, né? Então, realçar, aprender a identificar esse traço, pode trazer muita leveza, muita tranquilidade na hora que você for resolver problemas, né? Situações no dia a dia. Então, isso é muito importante, saber mesmo identificar isso. Então, a aplicação da maquiagem no visagismo é bem seguindo as linhas, né? Se você tem um rosto muito reto, você pode fazer movimentos mais circulares. Se você tem um rosto mais arredondado e quer trazer uma imagem mais séria, você pode trazer linhas mais retas, né? Com contorno, nos olhos, tons mais fechados, né? Nada de muito rosa, azul, nada de muito colorido, porque isso remete, né, à infantilidade, à criança. Então, se você quer transmitir um olhar, uma imagem mais segura, mais firme, usar os tons corretos, os traços corretos, isso vai facilitar muito na transmissão daquilo que você está passando, né? É muito importante isso. Então, só para recapitular aqui com vocês, né, a importância do visagismo na imagem, né, como ele pode mudar mesmo a nossa imagem, trazer aquilo que a gente realmente é, né, não precisar mentir, não precisar enganar, não precisar muitas vezes nem dizer. Às vezes as pessoas olham e só com a primeira impressão a pessoa já sabe o que quer transmitir. Então isso é muito importante para quem faz a maquiagem, né? Transmitir realmente aquilo que ela deseja. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é identificar os seus traços, né?
identificar aquilo que você quer transmitir, saber se você tem as linhas mais arredondadas, mais retas, saber se aquilo no momento condiz com o que você está expressando, né? Isso com a maquiagem você consegue trazer muito. E focar muito na sua beleza, né? Na beleza que já existe em você. Você não precisa se transformar em nenhuma outra pessoa. Você não precisa mudar os seus traços. Você não precisa modificar nada em você. E sim realçar aqueles traços, aquelas características que você mais gosta, né, que você se identifica mais e que você quer expressar mais. Então, o visagismo na maquiagem é super importante, é um ponto que eu falo muito, que eu gosto, que eu faço as análises nas minhas clientes, nas minhas alunas, e eu tenho certeza que a pessoa que começa fazendo essa maquiagem, começa com esse entendimento do visagismo, muda totalmente a visão. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje sobre o visagismo, sobre o amor que eu tenho pelo visagismo, a importância que eu reconheço, né, que existe, e agradecer por todos aqui. Na semana que vem eu já vou fazer mais algumas lives, né, de automaquiagem, na maquiagem na prática, sobre o que é importante você ter na sua nécessaire, né, os itens mais importantes para realçar a sua beleza. E eu espero todos vocês na próxima semana, tá bom? Obrigada, um beijo, boa noite.